Andrade e começa agora mais uma edição do Mulheres Antenadas. E no programa de hoje vamos falar da atuação da mulher na política. Vivemos em um Estado democrático de direito entre homens e mulheres, mas na política não é bem assim. As mulheres representam mais da metade dos eleitores do país e ocupam a minoria absoluta no parlamento. Apesar da cota de lei que existe, a participação da mulher na política ainda é muito tímida. Olá, eu sou Tatiana Soares e o cenário é assim porque faltam políticas de incentivo para que as mulheres façam valer as suas experiências nas questões do dia a dia. E aqui ao meu lado está uma representante bem ativa do Legislativo, a deputada distrital Celina Leão, pelo PMN. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Celina, obrigada, a gente que agradece. Celina, para começar, como que você avalia a participação da mulher na política? Olha, eu acredito que nós estamos com uma participação muito tímida ainda. Nós tivemos uma lei, né, que realmente passou a valer na questão das cotas, né, de 30% no mínimo, né, de registro de candidatura, que teríamos que ter 30% no mínimo para garantir para as mulheres. E é tão engraçado que nem isso foi atingido. Nós tivemos aí, estatisticamente, 22% só desse limite atingido. Então, nós tivemos de candidatura, de registro de candidaturas no país, 22%. Então, assim, nós não conseguimos ainda alcançar nem o que já nos foi garantido ainda, entendeu? Então, assim, isso é algo que a gente precisa de refletir, é algo que envolve várias coisas, como partidos políticos, né, financiamento público de campanha, né, e eu acredito que a mulher, ela realmente não adianta nós sermos só cota. Não, eu sou uma cota. O partido tem que realmente querer que a mulher vença a eleição. E isso ainda é um tabu. Você imagina, nós temos países como a Nicarágua e Cuba, que tem quase 50% do parlamento de mulheres, femininos. Então, assim, nós ainda precisamos de melhorar muito. Sim, e como nós falamos no início, né, ainda é pequena a participação e atuação da mulher na política. Eu pergunto a você, como foi que tudo isso começou na sua vida? Olha, eu tenho uma ligação muito especial com essa questão das mulheres, até porque minha mãe foi uma pioneira de políticas públicas para as mulheres. Eu cresci numa família onde que a minha mãe, que era militante política, minha mãe foi a primeira secretária de Estado de Goiás, né, aí de políticas públicas, aí era uma secretaria da condição feminina. Então eu cresci no meio de muitas feministas, que eu tenho orgulho de falar com mulheres guerreiras, né? Não só, hoje em dia as pessoas falam, mas feminista é uma coisa pesada. Não é, porque teve um momento em que as mulheres precisaram de brigar para ter espaço. Elas não queriam mais participar da política só cozinhando ou pregando banderola. Elas queriam participar de uma outra forma, claro, de uma forma ativa, né, como candidatas, sabendo administrar o bem público. E nós estamos preparadas, até porque hoje em dia é inadmissível uma mulher que não está trabalhando ou que não está estudando. Hoje em dia o mundo mudou muito. Claro. E eu acho que esses espaços de poder também são das mulheres. Mas ainda é muito tímido. E isso é notório quando você participa da política e você, às vezes, chega em reuniões. Quando você chega, a maioria de homens, entendeu? Isso. Então, você acredita, deputada, que isso pode ser que ainda esteja inconsciente, no consciente das pessoas, que política é coisa de homem? Você acredita que é isso? Precisa mudar um pouco esse conceito? Eu acho que nós precisamos de mudar, acho que as mulheres nós precisamos de mudar culturalmente. Apesar de alguns avanços aí, nós precisamos de criar o nosso filho e a nossa filha da mesma forma. Até para que as mulheres possam ser mais unidas, né? Saibam elogiar uma mulher bonita, uma mulher inteligente. Nossa, mas que mulher bonita, que mulher inteligente, que mulher preparada. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso ainda falta e é cultural, né? É cultural e isso precisa de ser quebrado dentro das famílias para que a mulher possa entender que não há disputa entre nós. Isso é claro aí na questão da psicologia. A mulher está preparada sim, tem vários desafios pela frente e são muitos e às vezes fica até mascarado, porque ninguém quer falar que existe ainda preconceito. Existe e é grande. E como eu estava contando para vocês, eu tenho orgulho de fazer parte de uma família. Minha mãe militou muito nessa área, né? Fundou várias fundações de apoio de mulheres vítimas de violência doméstica, numa época que não existia a Lei Maria da Penha. E elas, vou contar um episódio aqui para vocês. Teve uma vez que ela, com as mulheres vítimas de violência, elas invadiram um prédio público em Goiás. Porque não tinha abrigo para aquelas mulheres que eram vítimas de violência, elas não tinham onde ficar.
E aquilo, o prefeito, o governador ficou tão sensibilizado que nunca tirou elas de lá. Né? Então elas conseguiram um espaço para realmente para cuidar daquelas mulheres que eram vítimas de violência. Então até você valer um direito, né? Que é um direito. Ninguém faz por mim, que foi na marra, vamos fazer. né? Então assim, e a gente viveu isso dentro de casa. Da minha mãe às vezes chegar com batalhando. Tá batalhando, então eu aprendi. Então eu tenho muito respeito pela luta da mulher, pela mulher aonde que ela consegue chegar. Eu falo assim, nós temos que tirar o chapéu para a presidenta Dilma, porque é uma mulher, é uma gestora, conseguiu chegar no maior cargo, que é o cargo de presidente da República, entendeu? Apesar de não fazer parte da base do PT, inclusive sou oposição aqui ao governo do PT, mas tem coisa que você tem que saber reconhecer, porque é difícil. Vocês não pensam que é fácil, é difícil. Tem momentos que o homem quer se impor, através da força, da voz, do grito. E aí, partindo, só para a gente poder falar bem específico disso, na Câmara Legislativa hoje são 19 deputados, e 5 são apenas mulheres, né? Então, como é que pode fazer com que seja mudado esse cenário, né? Para que as mulheres também comecem a ocupar parte daquelas cadeiras, porque a diferença, 19 deputados e apenas 5 são mulheres. É o que eu estou falando, não adianta, essa questão das cotas, ela tem que ser melhor revista, né? Realmente é uma obrigação de financiamento mesmo de campanha para a mulher. Não adianta você dar, olha, você tem um direito de ser candidata, mas eu não vou te ajudar com nada, eu não vou te dar santinho, eu não vou te ajudar na sua campanha. A mulher, ela tem que ter uma ajuda assim, ela tem que ter uma ajuda partidária, né? Ela tem que ter um fundo específico se a gente realmente conseguir nessa reforma política aprovação da questão do recurso, né, do financiamento público para os partidos, que os partidos possam saber investir nas mulheres. Porque nós temos muita mulher preparada, né, elas têm condição hoje de estar nos altos postos de comando, e eu falo que realmente nós temos uma sensibilidade maior. E o que falta também é essa questão prática, né? A questão do financiamento e do material, do concreto, né? Porque vontade tem. É como eu disse no começo do programa agora, as mulheres sabem lidar muito bem na gestão dos problemas do dia a dia, né? Então, por que não mais na política conseguir organizar tudo isso? Não, às vezes eu brinco, né? Que a mulher faz tudo que o homem faz ainda de salto. Isso. É uma brincadeira, mas é uma verdade, porque nós que somos parlamentares, nós temos família, então você administra filho, família, escola, a sua vida pública, a sua vida particular, a sua vida como esposa. E isso mostra que a mulher está preparada tanto para a vida pública quanto para administrar a vida dela também. E você, como deputada, Celina, quando começou assim, qual foi o seu maior desafio? Teve algum preconceito? Teve que enfrentar o que? Você contou esse episódio da sua mãe? Eu tive uma dificuldade. Quando eu virei parlamentar, as pessoas, a Playboy escolheu as 3 deputadas mais bonitas do Brasil e eu fui escolhida. E aí as pessoas começaram a me chamar de musa, e era a última coisa que eu queria ser, era musa, porque eu queria ser uma mulher respeitada pelo que eu sou, claro, entendeu? Pelo meu trabalho, pela minha origem, entendeu? Que, né, eu tenho orgulho de falar da minha família, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que, graças a Deus, assim, segundo o meu trabalho, entendeu? Eu fui bem combativa, e isso é uma coisa, assim, que raramente as pessoas falam, entendeu? Então, assim, eu trabalhei de tênis, de camiseta, até para tirar esse negócio, musa. Então, porque assim, é bonita, de olhos verdes, não tem como, né, deputada, não, ser mas diferente. Não é isso, tem que ser lembrada pelo que você... Claro, a beleza passa, né? Acaba, né? E tudo passa, o trabalho fica, né? Acho que isso que é importante. Mas é o reconhecimento, que como foi de início também, as pessoas falavam, é só mais uma carinha bonitinha que vai estar ali, né? Isso é horrível. Que foi eleita, na verdade, porque é bonita e não é isso, hoje está mostrando o contrário. E se você for parar pra pensar, são várias coisas juntas, né? Eu sou loira, existe preconceito contra a loira é burra, aquelas piadas horrorosas, né? E isso não é verdade. Mas veio poder quebrar todas essas questões, né? Eu acredito que isso é importante. Que a gente até mesmo pela mostrar sua o que a gente é capaz e que a gente realmente está preparado. Eu não falo que ninguém está totalmente preparado, porque a gente aprende todo dia, cada vez mais, né? Eu acho que a gente está em contínuo aprendizado, entendeu? Com certeza. Deputada, vamos falar um pouquinho, assim, o pessoal tem muita curiosidade quando a gente estava falando em casa que ia trazer a deputada Celina aqui, além da questão da política, falar um pouquinho da deputada mulher, né? Você é goiana, morou em Uberaba, como você tinha falado pra gente, fez faculdade lá. E qual das cozinhas, assim, você mais aprecia? Eu gosto de tudo. Eu não tenho frescura para comer. Eu como tudo. Eu montei muitos anos cavalo. E assim, eu acredito que isso talvez, as maiores virtudes que eu aprendi na minha vida, talvez foi nesse mundo do cavalo, porque eu viajava o Brasil inteiro, nós fazíamos uma prova masculina, eu e a minha irmã,
E isso eu aprendi a comer qualquer comida, a conviver com várias pessoas diferentes, de níveis sociais diferentes, a dormir dentro de um trailer onde está um cavalo dormindo ali do lado, entendeu? E essa simplicidade talvez seja a coisa mais importante que a gente carregue o resto da vida da gente, entendeu? Então, assim, eu vou em qualquer lugar. É o que ajuda hoje te aproximar também do seu das eleitor, pessoas, entendeu? Porque as pessoas querem gente que é gente. Então, eu acho que isso é importante, entendeu? Claro. Você tá nos lugares, você saber que você é deputada, mas que você tem que entrar em tudo quanto é lugar, que a pessoa quer um abraço, quer falar um oi, entendeu? E você olhar no olho. E isso eu aprendi muito no mundo do cavalo, que são pessoas muito simples. Tem um colega parlamentar que brincou comigo e falou assim, você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Eu falo, eu fico feliz da roça não ter saído de mim, porque as pessoas da roça são simples, mas são sinceros, são amorosos, são carinhosos. Claro. E isso eu tenho Essa questão do orgulho. cavalo agora me remeteu a uma ideia, agora partindo para o lado social um pouquinho, que você também fez, ajudou num programa de ecoterapia, né? Que é uma coisa muito legal. E por esse social também, eu acho que é por essa simplicidade, que a gente atua junto com aquilo com quem está precisando, né? Eu acho que acho que a pessoa que tem coração, assim, ela ajuda os outros e fica feliz, entendeu? Quando eu mudei para Uberaba, a gente começou a treinar num rancho. E aí, naquele lugar tinha algumas crianças fazendo ecoterapia, tinha umas 10 crianças. E a gente juntou os meninos da faculdade. Quando eu mudei de Uberaba, nós já atendíamos 220 meninos. Olha que bacana. Sem cobrar nada daquelas crianças. E eu acho que isso é legal, eu aprendi muito com eles. Eu vi criança que nunca falou papai e mamãe numa sessão falar. Então, acho que isso também vai formando o caráter da gente, né? E isso... Eu não preciso de muita coisa para mim ser feliz. Eu jogo futebol, muito cavalo, são coisas que são mais simples. Assim, e isso também vai passando para os filhos, né? Na educação dos filhos. Então, eu queria que você falasse rapidinho para a gente ter essa rotina, né? Porque eu sei que você é mãe, é esposa, é empresária, é deputada, né? Como que você lida com tudo isso? Eu acho que você tem que tentar dar o seu melhor naquele momento que você está ali. Quando eu estou com meus filhos, às vezes eu desligo o telefone, aquele tempo é deles. É um tempo de qualidade com eles, com os filhos, com o marido. Né? Quando eu estou na Câmara, eu me dedico, eu vou a fundo. E quando eu estou jogando futebol, eu jogo com vontade. Então, eu acho que o que você está fazendo, você colocar seu coração naquilo. Porque se você fizer mais ou menos, você vai fazer tudo mais ou menos, entendeu? E aí fazendo o que gosta também. Fazendo o que gosta, então você tem que tentar... E eu sou disciplinado, então eu acordo muito cedo e eu tento ter uma vida mais saudável para você conseguir fazer tudo isso. Mas eu queria um dia de pelo menos 40 horas, assim, não de 24. Para conseguir fazer pra conseguir fazer mais um pouquinho. E as crianças, como que lidam com isso? As crianças, assim, os meninos eu tenho 2 filhos, né? A Bruna é maravilhosa, o Pedro também. E eles são muito amorosos, porque a nossa família é uma família muito amorosa. Tem gente que fala até que é preguento, né? Que a gente se beija, se abraça muito. Mas olha que delícia tudo isso. Junta lá em casa, né, na cama, tudo. Então, os meninos são muito amorosos. Eu acho que filhos precisam de amor, precisam também de disciplina, são disciplinados. E são, assim, duas criaturas, 2 seres, assim, maravilhosos, a Bruna e o Pedro. Entendem a sua ausência de vez em quando. O Pedro anda lá em casa, assim, quase que, né, igual um índio. Qual a idade deles? Tá com 6 anos, a Bruna tá com 14. A Bruna é muito madura pela idade dela, até porque ela viveu muito comigo, tudo isso assim. Com você. Então ela é uma menina de 14 anos, mas ela tem uma maturidade enorme. E não seria diferente, porque você herdou isso da sua mãe, agora tá passando pra ela, né? Eu tô muito satisfeita, assim, porque pela questão pessoal também da minha vida, entendeu? Isso é importante. Eu acho que a nossa vida familiar é algo que reflete também na nossa vida do dia a dia. E só para terminar, deputada, nosso tempo tá quase acabando. Conta um pouco como que está sendo essa experiência de você, seu primeiro mandato, né, como deputada. Eu tenho, assim, eu não vou falar que é fácil, porque eu estou na oposição, né, e você sabe o preço que é estar na oposição. Tem um jogo político também na cidade e tudo. Mas eu acho que quando você faz a coisa com vontade, com respeito, eu tenho votado tudo que é bom para essa cidade, eu voto, independente de estar na oposição ou ser da situação, eu voto com coerência. Então eu voto, quero bem dessa cidade, quero que esse governo dê certo. Quando eu tenho que fiscalizar e apontar também os defeitos, os erros, eu falo. E isso é uma experiência positiva para mim. Eu acho que isso, apesar das dificuldades que você tem no começo do mandato, eu estou crescendo. Eu acho que eu estou crescendo. Tem hora que crescer dói, mas a gente vai aprendendo. Mas é preciso. Então é isso, gente. Chegamos ao final do primeiro bloco do Mulheres Antenadas. Quero agradecer, deputada, a sua presença aqui no nosso programa. Quero agradecer essas 2 princesas aí. Muito obrigada. Um beijo aí para todo mundo também. Tá certo. E você não saia daí que no próximo bloco nós vamos receber a também deputada Rejane Pitanga. E voltamos já.